Então agora nós vamos falar, oh, glória a Deus, criando adultos. Por que eu coloquei esse tema, criando adultos? Porque nós sabemos que nós adultos, nós somos muito do resultado da nossa criação. Daquilo que nós vivemos na nossa infância, daquilo que nós tivemos como educação. Às vezes a gente vê uma pessoa, se você for falar, ver a maioria das pessoas que estão nos presídios, que matam, que roubam, e se você for ver a história delas, normalmente é uma história muito triste. A maioria dessas pessoas não teve pai, não teve mãe, às vezes nenhum. São pessoas que têm sofrido e que acabam por não conseguir superar na vida tudo aquilo que eles passaram. Eu vou falar de um personagem da Bíblia hoje, que ele retrata bem essa história. Nós vamos conversar um pouco sobre a história de Jefté. Eu vou ler vários versículos aqui, e nós vamos ver que em Juízes 11, Jefté, ele é conhecido como o juiz do voto louco. Foi um homem que fez uma insanidade na vida dele quando fez um voto diante do Senhor. E Deus não pediu isso dele. Então vamos ler alguns versículos aqui. Pode começar. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Só nesse versículo, pode voltar lá, Maria, por favor. Só nesse versículo nós temos muitas informações sobre Jefté. Primeiro, ele era filho de Gileade, e a cidade onde ele morava tinha esse nome. Ele era gileadita. Esse homem, o pai dele, não era qualquer um, não. Ele era um homem, e Jefté era um homem valoroso. Porém, filho de uma prostituta. Que eu diria hoje da amante. Mas Gileade, o pai dele, gerara Jefté. Continua, por favor. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Vamos continuar. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos, em algumas versões diz filhos de Belial, se juntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? Olha a mágoa, a dor do coração de Jefté. Amém? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Pode continuar os outros versículos. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá.
Pode ir. Isso mesmo, vai pular. Agora nós vamos no 32, 34 e 36. A 36. 29, isso aí, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés. Jefté atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, esse é o voto louco dele, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Misericórdia. E vamos ver o versículo 39 e 40. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Que história impactante. Eu sinto impacto toda vez que eu leio esse texto. Porque nós vimos que Jefté era filho de um homem que nas minhas conjecturas, um homem de posse, um homem casado, pai de filhos, mas que ele tinha uma família fora. E essa mulher lhe deu um filho. E ele achou que, por essa mulher ser prostituta, o melhor lugar para que esse filho fosse ser criado era dentro da casa dele, junto com os seus meio-irmãos. Nós sabemos que essa escolha é uma escolha muito complicada, que geralmente não dá certo. Ele foi para lá, ele foi ser criado pela madrasta. Ela tinha outros filhos, e a gente sabe que entre os meus filhos e os teus filhos, eu prefiro qual? Os meus. E Jefté foi criado dentro dessa casa, onde provavelmente os irmãos dele diziam assim: sai daí, seu filho da prostituta. Tu não tem nada aqui conosco. Tu é filho de prostituta. Ele foi rejeitado e os seus irmãos o expulsaram de casa. E eu paro para pensar se Gileade estava vivo ou morto quando os irmãos o expulsaram de casa. Porque a gente não vê nenhuma reação do pai dele. A gente só vê aqui que os irmãos o expulsaram de casa. E ele saiu de casa. E ele procurou um local onde ele fosse aceito. E qual foi o grupo que o aceitou? Grupo de homens levianos. Esse grupo de pessoas, algumas versões diz filhos de Belial, e a gente vê na Bíblia várias vezes essa palavra, filhos de Belial.
é uma palavra hebraica para dizer que são pessoas que não têm crédito, que não têm valor, que são bandidos, homens violentos, agressivos. São esses os filhos de Belial. E lá nos filhos de Belial, ele se tornou o líder. Ele foi, depois que ele era líder, que ele estava junto com esse povo, houve uma guerra dos filhos de Amon contra Israel. E os anciãos foram lá e chamaram, pediram para ele: olha, vem lutar por nós. E ele disse: ei, maninho, vem cá, tu não me expulsou de lá? Agora quer que eu te ajude, é? Aí eles disseram: vem, porque se tu ganhares, tu vai ser o nosso chefe. E uma pessoa que está lá humilhada pensou: eu vou dar o troco agora, porque eu vou ganhar, ainda vou ser chefe desse pessoal. E a Bíblia diz que não precisava, o Espírito do Senhor estava com Jefté. Antes de ele fazer o voto, quem deu a vitória para Jefté foi quem? Foi Deus. Ele não precisava fazer um voto louco desse. Mas quando ele viu, ele pensou no que ele ia ganhar. Ele disse: o que sair à porta da minha casa, eu o sacrificarei. Existe uma dissensão entre os teólogos. Uns dizem que ele sacrificou a filha dele, verdadeiramente, porque eles estavam dentro de uma cultura onde aquele povo lá adorava deuses, e eles tinham o costume de fazer sacrifícios humanos. Outros teólogos dizem que não. Enfim, dizem que foi a filha dele ficou virgem, que nunca casou. Mas o que eu vejo, eu particularmente vejo, depois disso, Jefté teve mais uma briga lá com os filhos do Efraim, né? E aí, ele durante 6 anos, ele foi juiz em Israel e morreu. Só isso que a Bíblia diz. Imaginam, queridos, as dores na alma que esse rapaz tinha. As angústias que ele vivia. Se eu perguntar aqui, quantos de nós teve assim uma família tranquila, sem problemas, sem nenhuma dificuldade, papai perfeito, mamãe perfeita? Ninguém vai levantar a mão, porque todos nós temos defeitos. Não existe família perfeita, não existe lares perfeitos. Quando eu olho para trás, quando eu olho para a mãe que eu fui, eu vejo tantos defeitos em mim. Às vezes eu olho para a Jaque, eu acho que a Jaque é uma mãe tão melhor que eu. E eu vejo características nas meninas muito melhores do que as minhas. E como seria diferente, né, se nós fôssemos diferentes, mas seria diferente por isso? Mas a verdade, queridos, é que nós somos pessoas imperfeitas, que Deus quer usar-nos como nós somos. Agora, o que faz com que eu tenha bom êxito? Faz quando eu quero acertar. Quando eu quero me colocar diante de Deus. Quando eu peço de Deus, me faz melhor. Me faz uma mãe melhor. Me faz um pai melhor. Um filho melhor. E por que às vezes eu me sinto assim? Quais são as minhas dores? Por que eu sinto tanta dor? Tanta tristeza? Nossa, se nós fôssemos, tínhamos que fazer uma terapia conjunta aqui, né? Todo mundo. Porque nós ia sair só a misericórdia daqui. Por trás de um adulto ferido, geralmente tem uma criança ferida. Muitas vezes, por trás de um adulto grosso, estúpido, tem uma criança que foi tratada com grosseria e estupidez. Por trás de um adulto insensível, arrogante, muitas vezes é uma criança que foi tratada a pontapé
uma criança que foi maltratada, que foi desqualificada, uma criança que sofreu bullying às vezes dentro da sua própria casa. Aceitando ou não, nós somos resultado disso, mas nós podemos transformar esse resultado. Amém? Muitas vezes lutamos para ser o oposto. Quanto sofrimento seria evitado se todas as atitudes, quantos sofrimentos poderiam evitados se eu tivesse sido protegido, se meu pai tivesse conversado comigo, se minha mãe tivesse me abraçado, se meu pai não tivesse abandonado a minha casa. Toda vez que um homem abandona a casa, ele deixa uma mulher e crianças vulneráveis. Queridos, a gente sabe que o pedófilo, ele sabe quem é o pai da criança. E ele vê se ele tem condições de enfrentar. Dificilmente um pedófilo, ele enfrenta uma criança que tem um pai forte, um pai doido, um pai que luta, que briga. Todas as atitudes nossas, hoje eu quero falar novamente com os pais e falar, eu até lembrei muito da Nelma e do esposo dela, que eu esqueci o nome agora, que estão com, como? O Rafael, que estão com a bebezinha bem novinha. E quando a gente não imagina, mas quando você tem um bebezinho no colo, por isso que eu coloquei criando adultos, eles estão criando essa criança, não para ser o bebê que vai cuidar deles, não, mas eles estão criando essa criança para ser um adulto forte amanhã. Amém? Por isso que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para nós, para morrer por nós. Que tipo de adulto vão ser os nossos filhos? E de que maneira nós, pais, estamos contribuindo para o futuro deles? Eu tive uma família complicada demais. Eu sou a filha caçula de um casamento de 4 filhos, mas nesses 4 filhos tem 2 fora do casamento, um da minha idade e um mais velho. Minha mãe teve mais 3, mais 2, meu pai teve mais 3. Ou não, né? Ou mais. Em casa a gente teve muitas dificuldades. Muitas. Se eu fosse perguntar de vocês, queridos, quantas dificuldades nós passamos na vida por não ter pai? Às vezes eu ficava imaginando como será ter um pai que chega do trabalho, que os filhos sentem saudade do pai. Nossa, eu ficava às vezes imaginando, eu tinha inveja das minhas amigas que tinham pai. Eu tinha tanta inveja que às vezes eu ficava assim, querendo ser também, sabe, ser filha daquele pai. Quantas vezes eu ficava sentindo assim, que vontade de saber como seria, né, sair assim com o pai e a mãe. Meu pai e minha mãe eram inimigos. Quando eu tinha 11 anos de idade, um dia eu vi meu pai na rua, eu desmaiei de medo. Eu tinha tanto medo dele. E minha mãe, às vezes, sem uma mulher ferida também, quando eu estava aprontando, ela dizia, se tu aprontar muito, eu vou te dar para teu pai te cuidar lá com a tua madrasta. Pensa no medo que eu tinha. E era mentira, ela não tinha coragem não, que ela já tinha, os 3 ficaram lá. Então eu quero falar de coisas básicas, que as crianças precisam para se tornarem adultos melhores. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre nutrição. Por que eu vou falar sobre nutrição? Nós estamos numa época
numa era onde alimento é coisa mais fácil, mas estamos sendo mal nutridos. Hoje nós vemos crianças alimentadas de miojo, que comem miojo no almoço, na janta. Crianças que comem salsicha com miojo. E eu quero dizer que não espere dessa criança que ela seja intelectual, que ela goste de ler. Porque nós precisamos de nutrição. A criança, quando ela nasce, ela precisa de leite materno, que tem tudo aquilo que ela precisa. Tudo o que ela precisa para ela ser forte. Amamentar, o ato da criança amamentar, ela fortalece. Os fonoaudiólogos, eles sabem uma criança que mamou e que não mamou pelo fortalecimento da mandíbula dela. Esse ato de mamar vai ajudar a criança a falar, vai ajudar a criança a ter força na mandíbula. Ela promove o vínculo com a mãe. A criança que está no colo da mãe, ela se sente segura, ela sente conforto. Eu me lembro que quando a Jéssica ela teve muita cólica, ela começou a chorar com cólica, umas 7 horas da noite, ela ia parar 4, 5 horas da manhã. E muitas vezes, os únicos momentos de silêncio na casa, enquanto ela mamava. E não era porque ela não conseguia chorar e mamar ao mesmo tempo. Mas a amamentação, ela também promove um vínculo da mãe. Ela protege a mãe, liberando hormônios que promovem a felicidade. E é por isso que de vez em quando a gente diz assim, não é o menino que gosta de mamar, não, é a mãe que é viciada em dar peito para ela. A gente tem uma amiga, né? Por quê? Porque amamentar traz alegria na mãe, porque desenvolve músculos. E além, a Jaque também, né? Não. E além do mais, quando a mãe amamenta, o útero, ele vai voltando ao normal. Quando o bebê pega no peito, a gente sente uma cólica. Bem suave, às vezes nem tanto. Mas é o nosso útero voltando ao normal. Deus é perfeito ou não é? Deus não é perfeito? Porque se a mãe não tiver R$1 para comprar uma lata de leite para o menino, não falta leite para ele. Deus é maravilhoso. A criança que não é bem nutrida, ela pode ter comprometimento físico e cognitivo. A criança que não tem nutrição, dificilmente ela vai se desenvolver intelectualmente, ela vai ser um bom atleta, tem que ser um trabalho muito forte. Por isso que nós vemos nos países de terceiro mundo, onde a nutrição é deficitária, dificilmente você vê um prêmio Nobel da Paz. Porque essas crianças não têm essa condição. E da mesma maneira, queridos, se dá a nutrição espiritual. Nós precisamos nutrir nossos filhos espiritualmente. A mãe crente, a mãe cristã, ela amamenta o filho, cantando músicas para o filho ouvir, orando por ele. Mas hoje em dia está difícil, porque as mães amamentam. Olha que legal. Vocês acham que essa geração não vai ter problemas? Quando eu estava fazendo a faculdade, eu trabalhei num abrigo de crianças, com crianças que estão em vulnerabilidade. E uma vez chegou uma criança que ela teve paralisia cerebral, e teve uma denúncia de que ela vivia num colchonete no chão de uma cozinha. E aí a dona Magali mandou chamar e conseguiram trazer essa criança.
Quando essa criança chegou, queridos, ela era desnutrida ao extremo. Ela não bebia água, ela só davam comida e bebida para ela sobreviver. A língua dela tinha uma crosta de sujeira que não limpavam. Como é que uma criança vai se desenvolver dessa maneira? Em pouco tempo no abrigo, ela já estava totalmente diferente. Quando eu atendi adolescentes numa escola pública, que eu chegava, eu comecei a observar uma característica muito comum. Os adolescentes, eles passavam a noite na internet. Eles acordavam de manhã, na hora de ir para a escola. Às vezes não dava tempo de comer nada. O primeiro lanche, a primeira alimentação deles era uma Coca-Cola com coxinha na escola, um Guaraná ou qualquer coisa. Depois disso, eles iam para casa. Eles estudavam o quê? Passavam novamente a noite na internet. E aí, a queixa da escola era que as crianças estavam com depressão, as crianças estavam com dificuldade de aprendizado, as crianças estavam com tentativas de suicídio. Mas como um organismo de um adolescente, ele precisa de sono de qualidade, ele precisa de alimentação de qualidade, ele precisa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente não tem isso, quando os nossos pais não nos obrigam a ter isso, um dia eles vão dizer para nós: por que você não me fez? As crianças precisam de sono, o organismo ele se restaura, de atividade física. Brincar para a criança é uma atividade física. Eu estava vendo um relatório em que não existe quase mais gesso. Quando eu era criança, eu tinha a maior vontade de quebrar um braço ou uma perna, só para todos os colegas assinarem. Hoje, ninguém não tem mais criança engessada, porque videogame não faz ninguém quebrar a perna. Videogame não deixa ninguém cair da árvore e quebrar o braço. Nossa, como eu tinha um desejo de quebrar um braço, uma perna, e aí eu ficaria com todo mundo me bajulando lá, porque eu não andava direito. Hoje em dia as crianças não sabem nem o que é gesso. As crianças chegam com tanta energia acumulada na escola, que digam as pedagogas, que não sabem o que fazer com os meninos dentro da sala de aula, não é verdade? Porque fica só comendo miojo e biscoito e indo para a escola depois de ficar horas e horas e horas no celular. Brincar é uma forma de fazer seu filho se exercitar também. Não precisa você ir levar o menino para a academia. Corra com seu filho, brinque com seu filho. Tem gente que brinca com cachorro, joga bola para o cachorro e tal, mas não brinca com o filho. O filho precisa. A criança precisa. Amém? Amém. Concordam comigo? Sim. Glória a Deus. A segunda coisa que crianças precisam é de segurança. Segurança. Tem homens que dizem assim: menina, eu dou comida, então o menino não precisa de mais nada, não é isso? Alimentei. Meu querido, segurança não está no dinheiro. Segurança está em a criança saber que ela está segura. Em ela saber que ela pode contar com seu pai e com sua mãe. É ela saber: eu tenho um pai. Se você mexer comigo, eu vou chamar o meu pai. Vocês já viram aquilo? Que a criança, alguém bate, aí ele já vai direto assim: papai, né? Por quê? Porque ele sabe. Mas se ele não sabe, quem é que ele vai chamar? Muitas vezes ele resolve lá mesmo, dá logo um murro. E aí ele sabe que ele vai apanhar mesmo quando chegar em casa. Quem não tem para quem pedir socorro. Não é verdade? A proteção, ela é além. Não existem, porque existem hoje crianças abandonadas dentro de casa.
Que a mãe diz assim, menino, fica aí na televisão, me deixa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa. Fica aí, pega o meu celular. Vai lá, vai, que eu tenho muito o que fazer. Isso traz uma tremenda... A criança acha legal porque ela quer o celular. Mas ela não sabe o quanto ela está sendo abandonada. Porque depois ela vai sentir. Quando os pais brigam na frente dos filhos, eles causam um nível de insegurança no coração dessa criança que só o Senhor para ter misericórdia. Imagina você pequenininho, você vendo o seu pai e sua mãe brigando. Quantos aqui não viram isso? A mãe dizendo, vai-te embora. Ele diz, eu vou mesmo, né? E cadê o coração daquela criança que está assistindo isso? Como é que está? Como está o sentimento dentro do coração daquela criança? Tem criança que quando o pai chega do trabalho, ele faz uma festa, né? O papai está chegando. Eu tenho uma memória assim muito linda. Uma vez eu estava visitando aqui em Manaus o Ezequias e a Adelane. A Mari estava até na faculdade. A Vitória tinha uns 2, 3 anos. E o Ezequias foi chegando em casa. E a Vitória pulava assim na porta. Vovozinho, vovozinho. Muito linda. Até hoje eu me lembro disso. O Ezequias foi a figura paterna da Vitória, né? E ela fazia vovozinho, vovozinho, vovozinho. Era a coisa mais linda. Mas tem crianças que quando o papai está chegando em casa, ela se esconde. Tem criança que quando o papai chega em casa, ela vai para debaixo da mesa. Tem criança que chama a mamãe para dormir no quarto dela, com medo que a mãe apane de novo do papai. Tem criança que está esperando crescer para dar uma lição no pai ou na mãe. Imagina o coração de uma criança que ela vê a mãe dela traindo o pai dela em casa enquanto o pai dela está trabalhando. Imagina o coração de uma criança que os pais estão bebendo nos bares e ela está lá e de vez em quando sendo assediada. Deus vai cobrar isso de nós, querido. A criança precisa de proteção. Ela precisa saber das coisas. Explique para as crianças. Tem pessoas que não tratam criança como gente. Tratam como qualquer coisa. E eu fico pensando em Jefté. Imagina como é que Jefté dormia quando os irmãos dele diziam assim, tu nem é filho da nossa mãe, tu é filho daquela quenga rampeira de cair os pedaços, como dizia lá no Nordeste. Ei, menino, sai daqui. Alguém assim como eu já morou na casa dos outros? É ruim demais. Na casa da gente, a gente deita na cama da mãe, deita na cama do pai, a gente põe o pé na parede, não é? Na casa dos outros a gente não pode. Na casa dos outros a gente não fica na cama e a mãe levanta, levanta, menina, né? Na casa dos outros a gente levanta antes dos outros. A gente não dorme a hora que quer. E isso gera em nós um sentimento de insegurança. Imagina Jefté lá vai esse filho da rapariga passando aqui, só quer ser. Porque a gente vê que Jefté, ele entendia das coisas. Ele foi ensinado, ele foi para a escola, ele sabia. Tanto que ele se tornou líder. Uma coisa que a gente sempre observou em casa, as meninas, lembra, olha, eu e meu marido, nós somos da época do telefone fixo, né? Que o telefone tocava e os meninos saíam assim, quem era o primeiro que ia atender. E uma vez as meninas reclamaram para a gente, que as pessoas ligavam e diziam bem assim, cadê tua mãe? Cadê teu pai? Vocês já observaram que as crianças não falam com as pessoas, os adultos não falam com as crianças? Às vezes a gente vai cumprimentar uma pessoa
E o filho está do lado, ele fala conosco, ele olha para a criança e ele não cumprimenta a criança. Porque não dá a devida importância àquela criança. Como é que você se sentiria se alguém te ignorasse assim? Eu louvo a Deus, a nossa igreja é uma igreja que cuida das crianças. Sabe, eu fico olhando, outro dia eu falei até isso pro Davi e para a Josi, eu disse, olha, vocês estão aperreados com esse curumim velho aqui, mas um dia a gente vai olhar para o Levi e vai dizer, menino, tu era fogo, hein? Mas olha que bênção que está esse menino hoje, né? Que lindo, eles sobem aqui, eles dançam, isso valoriza eles. Tem igreja que criança não pode nem falar. Tem igreja que criança é da porta para o departamento e ninguém quer nem ver, porque incomoda. Mas nós precisamos valorizar as crianças, para a gente não ter criança que não quer saber de igreja depois. Crianças que dizem, eu não quero ir para a igreja. Uma criança que é sempre criticada, sem nunca ser elogiada, ela vai se tornar um adulto inseguro. Sim, infelizmente. Nós precisamos fortalecer. Às vezes a criança faz uma coisa assim que nem é tão legal, né? E a gente olha, oh, que lindo. Meu filho é um artista. Oh, querido, mas olha, continue assim que você vai ficar cada dia melhor, né? Às vezes a criança está cantando, cala a boca, menino, que tu não sabe nem cantar, né? Quantas vezes nós tratamos nossos filhos dessa maneira? Quantas vezes nós fomos tratados assim? Ó, já está comendo de novo. Vai virar uma baleia. Come, menino, que tu está magro igual a Olivia Palito. Né? Não decide. Ao invés de fortalecer, ensine ao seu filho a se proteger na internet. Criança até 10 anos, no mínimo, não deveria ter celular. E se tiver, tem que ter total controle dos pais. Se eu falar para vocês o que eu ouço sobre crianças com celular, é estarrecedor. E o fato de eu ter netos me faz estar mais próximo dessa realidade. Até estupro virtual existe, meus amigos. Se nós, que já estamos velhos, já adultos, a gente, de vez em quando a gente vê um irmão que sofreu um golpe na internet. Imagina uma criança que não tem maturidade. Tem crianças sendo assediadas na internet. Porque o pedófilo, ele põe uma carinha de criança e conversa com a criança na linguagem dela. Ele descobre tudo sobre ela e depois ele fica chantageando essa criança. Existem adolescentes que estão sendo chantageados, que estão tentando suicídio. Os pais pensam que é algum problema e é chantagem. Nós estamos no mundo do virtual, do IA, que os adolescentes que são maquiavélicos e até com a ajuda de pedófilos, eles pegam o rosto da criança e põem nua em vídeos e a criança se sente violada. Queridos, eu não estou aqui falando para vocês porque eu sou uma mãe perfeita, porque as minhas filhas são perfeitas, não são. Mas Deus nos permite ouvir essas coisas para acordarmos. Talvez não seja, seus pais não estejam vendo, mas o seu irmão, o seu sobrinho, o seu neto está passando por isso. E quando os seus filhos disserem, mas todo mundo tem um celular, o que é que nós vamos dizer para ele? Dê um aplauso aí para você mesmo agora. Exatamente.
Amém. Pais inseguros geram filhos inseguros. Não demonstre as dificuldades para as crianças antes que ela tenha maturidade. Olha, crianças, vamos todo mundo orar, porque acho que amanhã vão botar a gente para fora de casa, que não tem dinheiro para aluguel. Você acha que criança tem condições de ouvir isso? Não dorme. Se você que é adulto não dorme, imagina uma criança. Criança, ela não tem a condição de racionalizar as coisas como nós. Na Segunda Guerra Mundial, quando acabou, eles fizeram os primeiros orfanatos, eles descobriram que as crianças não dormiam. Elas tinham 3 refeições por dia, tinham cama e não dormiam. E eles foram fazer um trabalho, uma pesquisa, e descobriram que elas não dormiam porque elas tinham medo de não comer no dia seguinte. Está falhando aqui, né? E aí, eles fizeram a seguinte coisa: toda criança, antes de dormir, ela ganhava um pão e uma garrafa de leite. E elas tinham que guardar para elas. Elas podiam comer a hora que elas quisessem. E a partir daí, as crianças passaram a dormir, porque elas sabiam que ia ter comida no dia seguinte. Criança não tem condições de ouvir seus problemas, mamãe. Papai, as crianças não têm maturidade para ouvir os seus problemas. Chame a pastora Fátima, conte para ela. Chame o pastor Eliakim, conte para ele. Mas não faça isso com seus filhos. Não fale mal do seu marido para os seus filhos, eles não têm condições de ouvir. Não fale mal da sua mãe para os seus filhos, eles não têm maturidade para ouvir. Mas eles têm condições de ouvir o nosso pedido de perdão. Amém? Quando nós errarmos, nós temos que ter a capacidade de pedir perdão. As crianças precisam de pertencimento, elas precisam saber que elas são importantes. Elas precisam que você dê valor a elas, tratar as crianças com apreço na frente dos outros. Cris, olha, essa aqui é a minha filha Jaque. Olha, essa aqui, Giovana, essa é a Jéssica, ela é minha filha. Às vezes, na adolescência, os meninos estão vestidos de um jeito que tem até vergonha, né? Então, assim, de uma maneira... mas a gente tem que fazer de conta que não está nem aí. Olha, essa aqui é minha filha. Esse aqui é meu filho. Ele vai saber. Porque se você não fizer isso, ele vai dizer assim: meu pai não me ama. E ele vai procurar um grupo de pessoas ruins para se apoiar. Peça para os seus filhos ajudar e diz assim: olha, querido, vamos lavar a louça, a casa é nossa. Aqui moramos em comunidade. Mamãe não é empregada sua, não. Mamãe não está aqui para satisfazer as suas vontades, não, querido. Mamãe está aqui para nós sermos ajudar. Porque isso faz com que ele sinta que ele pertence. Porque tem muita criança que pensa que tem 2 escravos dentro de casa. E que ele só tem que largar lá, tudo lá e pronto. Seu filho sabe que ele é importante? Ele sabe que o celular é menos importante do que ele? Sabe disso? Seu filho sabe? Ele sabe que as redes sociais são menos importantes que ele? Temos comparado nossos filhos, uma das piores coisas que nós podemos fazer é: olha, como tu és, né? Olha lá, olha para Yasmin. Yasmin é muito melhor que tu, ó, obediente, ajuda a mãe dela. Isso não vai fazer nenhum benefício na vida do meu filho, se eu fizer isso, apesar de ser verdade. Não vai trazer nenhum benefício para minha filha. Nós temos que amar nossos filhos como eles são, do jeitinho deles. Não importa se isso está nos fazendo bem ou não. A pessoa importante nesse momento são eles.
Jefté nunca teve alguém que se importasse com ele. E é interessante que hoje eu fui assistir uns vídeos, porque o meu vizinho querido, que eu já falei aqui, que ele gosta de colocar muitas músicas lá para me ouvir, e hoje ele colocou as músicas do meu tempo de jovem, que eu não era crente, eu sabia tudo de cor. Aí eu não conseguia mais me concentrar, eu fui assistir vídeo. Não é? Aí eu estava ouvindo, eu liguei um vídeo do pastor Cláudio Duarte, ele contando que o pai dele fez isso com ele. O pai dele pegou, achou que a mãe dele não era capaz de criá-lo e levou para ser criado pelo irmão dele. E ele disse: eu sempre quis a minha mãe. Sempre quis a minha mãe. A terceira coisa, nossos filhos precisam de disciplina. Hoje nós estamos numa geração que não pode ser frustrada. Eu não posso frustrar meu filho. Se eu disser não, ele vai ficar muito triste, ele vai ficar com raiva de mim. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Obrigada. Vocês já viram esse negócio? Meu filho vai ficar chateado comigo. Que fique! É melhor ele ficar chateado com você hoje do que você ter que buscá-lo na prisão amanhã, visitá-lo lá. Frustração traz saúde. Quem aqui teve tudo o que queria? Frustração é saudável, Deus nos frustra. Deus trata conosco. Deus quando Ele criou o homem, Ele colocou no jardim e disse o que ele tinha que fazer no jardim? Cultivar o jardim. Ele poderia ter dito assim: olha, você fica aqui no jardim de boa, que eu vou mandar os anjos para cultivar para você. Aí quando for no tempo de maçã, vai ter maçã para você. No tempo de pera, vai ter pera para você. No tempo de banana, vai ter... Foi assim que Deus fez? Ele não deixou o homem à mercê. Ele disse: cultive. E nós sabemos, eu quase não tenho, eu tenho poucas plantas. O trabalho que dá planta, teve um dia que eu já estava com vontade de parar com planta. Dá trabalho. Não é verdade? Criar filho dá trabalho. Então, quando você estiver cansado, lembra que vai passar. Vai chegar um dia que você vai sentir saudade. A falta de disciplina hoje tem sido um problema na sociedade. Às vezes não limitamos nossos filhos por culpa, porque não tivemos. Eu estou tadinho do meu filhinho, eu trabalho tanto, então eu vou dar tudo o que ele precisa para ele não sentir falta de mim. Você pode dar uma viagem para ele, você pode dar tudo, ele ainda assim vai sentir falta de você. Ainda assim. Ou então, eu vou dar tudo para o meu filho porque eu não tive. Então ele tem que ter tudo o que eu não tive. E depois você vai ter uns monstrinhos lá, te dizendo assim: eu quero, mas meu filho não tem dinheiro, te vira, maninha. Né? Limite seu filho por amor. Tem um autor brasileiro que ele escreveu um livro, Quem Ama, Educa. Esqueci agora, que é as educadoras aí. Não, Isamitiba. Isamitiba, valeu, Emerson. Augusto Cury também fala, mas Isamitiba bem antes escreveu um livro, Quem Ama, Educa. Não é para matar filho, não é para espancar filho, não é para roubar a alma dele, é para educar com amor. Quem manda na casa, queridos, são os adultos. Criança tem que aprender a pedir, por favor e com licença. Toda vez que o Benjamin vem, pede alguma coisa, a gente diz: como é que fala? Ele: por favor. Toda vez. Aí você cansa. Se você cansar, você vai ter problema depois. Aí a gente faz ele repetir toda vez. Como é que diz agora? Aí ele olha: obrigada. Obrigado. É porque nós temos que ensinar. E amanhã, quando ele for me pedir, eu vou ter que dizer de novo: como é que foi, meu filho? Por favor. Quando termina, mas o que diz depois? Obrigado.
Não é assim, pastores? Não foi assim com a Jade e a Jânia? Não foi assim, queridos? Não foi assim que a sua mãe fez com você? Por que que você acha que agora os meninos são melhores do que você? Não tem mais que pedir por favor, nem agradecer. A minha filha ensina os meus netos a me respeitar. E quando ela está educando, eu não me meto. Porque houve o meu tempo de educar. Agora é o tempo dela e do marido dela educar os filhos deles. Eu estou lá participando da melhor maneira possível. Oi? Só estragando, graças. Já eduquei, né? Crianças têm se suicidado porque recebem não. Teve um caso de um psicólogo contando que a criança tentou suicídio porque o pai dele disse que só ia poder dar o PlayStation para o filho dele no Natal. E ainda faltavam 3 meses. Por quê? Porque não recebe não nunca. Pode fazer tudo. Pais fracos não sabem frustrar os filhos de maneira saudável. O que a Bíblia diz? Não retires a disciplina do teu filho. Ele diz, não fustigue ela com a vara, mas não a ponto de matar. O que é isso? Não espanque seu filho, não quebre a cara do seu filho, mas discipline seu filho. Quem ama, educa. Amém, queridos? As regras, elas precisam ser claras. Filho, você pode fazer isso, isso e isso. Agora, isso aqui não pode. Como é que Deus disse para Adão e Eva? Pode comer de todos os frutos, mas essa árvore aqui não pode. Aí o diabo foi lá no jardim e disse para Eva, pode sim, é porque tu vai ficar igual a Deus. Você acha que lá na sua casa não vai um cãozinho lá no seu filho dizer, pode sim? Pode fazer tudo o que você quer, pode beber, pode transar, pode fazer isso? Vai sim. Vai desagradar ao Senhor? Vai. Vai pagar o preço por isso? Vai. O preço do nosso perdão, a nossa salvação já foi pago por Jesus. Mas nós vamos dar conta de tudo o que fizermos aqui na terra. Infelizmente ou felizmente. A criança, ela precisa saber, posso comer doce agora antes do almoço? Como diz o Benjamin, estou com muita fome. De quê? De biscoito de morango. Aí a mãe dele diz, depois do almoço. Ah! Mas se ela ceder, ele não vai almoçar. Já é o bichinho difícil de comer. Então, tudo tem que ter regra. Pode comer, sim, biscoito de morango depois do almoço. Posso assistir televisão depois da tarefa. A casa que não tem regra, gente, é uma coisa terrível. E as regras, elas precisam ser cumpridas. Pai não pode tirar a autoridade da mãe, nem mãe do pai. Ouviram? Pai não pode tirar a autoridade da mãe e nem a mãe do pai. Às vezes, quando Josafá ia brigar com as meninas, doía tanto que eu saía de perto. Ou então ele saía. Lá depois a gente ia conversar só nós dois. Poxa, não foi legal. Não foi legal o que você fez. Mas não tire a autoridade do seu marido, porque você vai se arrepender amargosamente. Seja disciplinador. Eita, eu tenho que parar. Mas não seja exemplo para o seu filho. Eu coloquei alguns, como nós estamos falando de básicos, eu coloquei algumas coisas bem básicas. Você vai no supermercado, estaciona seu carro na área, lá no lugar do idoso ou do cadeirante, e o seu filho está vendo, ele diz assim, aqui é melhor. O que seu filho está aprendendo com você? A não obedecer. Se você não obedece,
Não minta na frente do seu filho, não roube. Nossos filhos vão achar que tudo isso é normal. Vou passar aqui e ir para o último ponto. Nossos filhos precisam conhecer Deus aonde? Dentro de casa. A igreja tem que ser um auxiliar seu. Gente, eu achei um absurdo o que o Neto e a Jaque pagaram esse ano de livros para o Caleb e o Benjamin. Mas às vezes a gente não quer pagar R$15 numa revista aqui da igreja. Acha que é obrigação da igreja pagar uma revista de R$15 para o seu filho. Pague do seu filho e pague do colega dele, invista, você está investindo no reino. Você já perguntou lá na salinha, está faltando lápis? Porque a gente compra, a escola particular, ela pede o material, ela exige a qualidade, ela diz, eu quero Faber-Castell. E às vezes a gente compra para a igreja aquele que nunca quer aquele, a gente vai apontando, acabou. Quando você vai fazer a ação social, Cris, você gosta de dar coisa ruim para as suas crianças? Não. E por que para os nossos filhos a gente não tem investido? Seja amigo, participe do departamento infantil. Você não precisa estar lá dando aula, mas você pode. Seja grato. Alguma vez você, pai, mãe, você disse para o professor que deixa de assistir o culto para dar aulinha para o seu filho, disse assim, poxa, muito obrigada. Vamos falar de Jesus para os nossos filhos. Eu precisaria aqui de passar um tempão aqui só falando disso. De contar histórias para o seu filho, de dizer para ele o quanto Deus tem testemunho para o seu filho. Diga para ele, olha, teve um dia que o papai não tinha dinheiro, mas ele orou, o Senhor mandou. Olha, você foi curado, você era criança, você estava doente, a mamãe orou e você foi curado. Você precisa gerar no seu filho que Deus é herói. Quem aqui gosta de herói? Nós fomos criados, né, gostando de Superman, de Mulher Maravilha, de hoje em dia tem até uns heróis que eu nem conheço. O Neto gosta muito de heróis. Nós precisamos fazer com que eles vejam Jesus como herói. Não é culto chato, larga aí, desliga a televisão que agora vai ter o culto da família, o culto do lar. Desliga a televisão, desliga o videogame, aí os meninos vêm tudo de má vontade, aí faz aquele culto chato, dá uma lição de moral nos meninos, tá bom, vamos lá. Isso não é falar de Jesus, isso é fazer com que eles odeiem Jesus. Peça a direção de Deus. Olha, quem decorar um versículo hoje, a gente vai comer um bolo de chocolate amanhã. Quem lê a Bíblia hoje, amanhã vai ter um sorvete. Faça ser gostoso. Amém? Como é que você está apresentando Deus na sua casa? Priorize as coisas de Deus. E eu quero terminar dizendo que os nossos lares sejam um lugar onde possamos encontrar esses elementos tão importantes para o nosso crescimento. Porém, se você não teve o privilégio de ter um lar, que Deus estava lá nele, se você não teve esse privilégio, se você foi humilhado, se você foi maltratado, eu quero dizer para você que a cura em Deus, há bálsamo em Gileade, lá na cidade de Jefté. A bálsamo em Gileade. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subir. A bálsamo em Gileade, queridos. A cura em Deus para as nossas vidas. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar.